Ela comprou almoço para um estranho com seu último dólar, sem saber que ele era o novo CEO da empresa onde estava se candidatando a uma vaga. A chuva havia diminuído para uma garoa suave, pintando a calçada com reflexos espelhados em tons de cinza e amarelo dos carros que passavam. Riley Morgan puxou o casaco mais apertado ao redor de seu corpo esguio, seus cabelos loiros úmidos grudando levemente nas bochechas. Em uma mão, ela segurava um currículo dobrado e ligeiramente amassado a tinta havia começado a borrar nas bordas, mas ela continuava segurando como se fosse feito de ouro. Mais uma entrevista. Mais uma chance, talvez. Seu estômago roncou alto o suficiente para ela ouvir. Havia pulado o café da manhã novamente. Ela olhou dentro da carteira enquanto esperava no semáforo R4,16. Poderia comprar um café ou guardar para o ônibus, mas era só isso. O sinal mudou. Ela seguiu em frente, suas botas respingando levemente em uma poça rasa. Do lado de fora da delicatessen da esquina, ela ouviu um homem de meia-idade, com camisa amarrotada e jeans desbotados, havia escorregado no pavimento molhado. Uma sacola de papel marrom havia estourado ao lado dele um sanduíche e uma bebida espalhados, encharcados. Ele fez uma careta ao tentar se levantar, a mão protegendo o lado do corpo. As pessoas passavam por ele. Ninguém parou. Riley não hesitou. Ela correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Você está bem? Ele olhou para cima, surpreso. A chuva havia escurecido seus cabelos e encharcado as mangas da camisa. Eu acho que sim. Apenas machucou meu orgulho, principalmente. Ela ofereceu a mão, ajudando-o a se levantar. Ele sacudiu a poeira das calças, olhou para o almoço arruinado no chão e deu uma risada autodepreciativa. Bom, lá se foi meu almoço. Sem dizer uma palavra, Riley virou-se e entrou na delicatessen. Alguns minutos depois, ela emergiu com uma garrafa d'água e um sanduíche fresco de peru embrulhado em papel encerado. Ela os entregou a ele. Ele piscou. Senhorita, não, eu não posso aceitar isso. Você não precisa. Ela sorriu, cansada mas gentil. Você parece precisar mais do que eu. Ele pegou hesitante, ainda atordoado. Então veio a pergunta silenciosa, curiosa, honesta. Por que você faria isso? Ele perguntou. Você nem me conhece. O sorriso de Riley se suavizou, sua voz baixa, eu já fui aquela deitada no chão. Eu sei como é essa sensação. Houve uma longa pausa. Então ele assentiu, claramente emocionado. Obrigado, ele disse. De verdade. Ela sentiu uma vez, enfiou as mãos nos bolsos do casaco e se virou para ir. Ele gritou atrás dela. Qual é o seu nome? Ela hesitou, então por cima do ombro Riley. Obrigado, Riley, ele disse novamente, mas ela já havia se misturado à multidão. Ela não olhou para trás. Se tivesse olhado, poderia ter visto ele observá-la se afastar com um olhar estranho nos olhos, algo entre admiração e arrependimento. O ritmo de Riley diminuiu quando ela dobrou a próxima esquina e se abrigou sob uma marquise seca. Ela tirou a carteira novamente. Vazia. 4 moedas, era tudo. O ronco em seu estômago voltou, mais alto agora. Seu casaco grudava nela por causa da garoa. Ela balançou a cabeça, respirou fundo e olhou para o alto prédio de vidro à sua frente. Veio Corp. Sua entrevista. O prédio se erguia como um monumento elegante, intimidador. Seu reflexo a encarava de volta na porta de vidro, cabelos molhados, olhos cansados e uma pasta fina abraçada contra o peito como uma armadura. Ela respirou fundo. Então empurrou a porta e entrou. Dentro, o saguão era quente e brilhante. Pisos de mármore, cheiros de café e produtos de limpeza cítricos. Pessoas em ternos sob medida se moviam com confiança. Ela se aproximou da recepção. Oi, ela disse, estou aqui para uma entrevista às 13 horas. Riley Morgan. A recepcionista deu um breve aceno, examinou uma lista e sorriu. Sim, você está na lista. Elevador para o 22 andar. Riley assentiu, murmurou um obrigado e se dirigiu ao elevador. Quando as portas se fecharam atrás dela, ela olhou para seu reflexo novamente no metal polido. Ela não tinha almoço. Não tinha dinheiro. Não tinha um histórico limpo. Mas ainda tinha seu nome. E por ora, isso teria que ser suficiente. O elevador tocou suavemente quando Riley pisou no 22 andar da Veil Corp. O carpete sob suas botas gastas parecia luxuoso demais, limpo demais, como se cada passo que ela desse deixasse para trás uma sombra invisível de dúvida. A recepcionista apontou para uma área de espera com paredes de vidro, cheia de alguns outros candidatos elegantes, confiantes, impecavelmente vestidos.
Riley alisou os cabelos no reflexo de um painel de vidro, prendendo as mechas úmidas atrás das orelhas. Ela abraçou a pasta contra o peito novamente, como se pudesse protegê-la. Do outro lado do andar, atrás de uma parede com vidro fumê, uma figura estava de pé com um tablet na mão, observando. Ethan Valley, CEO. Ele usava um blazer sob medida agora, não mais a camisa de flanela desgastada ou as botas arranhadas de mais cedo naquele dia. Mas seus olhos não haviam mudado, ainda observadores, ainda silenciosamente investigativos. E ele a viu. A mesma mulher que havia lhe entregado seu último sanduíche, olhos pesados de exaustão, mas voz ainda firme com bondade. Ela havia se afastado sem pedir nada, nem mesmo seu nome. Ele não esperava vê-la novamente. Não aqui. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, lentamente, se afastou. Ele escutaria primeiro, aprenderia quem ela era quando pensasse que ninguém estava olhando. Riley se sentou na área de espera. Seus dedos brincavam com a borda do currículo, gasto pela chuva e por sua pegada firme. Ela olhou para os outros candidatos, cada um rolando confiante em seus telefones, portfólios reluzentes, risos leves. Ela se sentia como uma mancha em vidro limpo. Uma voz chamou seu nome, Riley Morgan. Ela se levantou rapidamente, seguindo uma mulher de terno verde escuro para uma sala de conferências de tamanho médio. Havia 3 pessoas esperando o RH, um chefe de departamento e alguém do jurídico. Cada um usava um sorriso ensaiado. Os primeiros 10 minutos da entrevista correram bem. Eles perguntaram sobre sua ética de trabalho, suas certificações de programação, sua adaptabilidade. Riley respondeu cuidadosamente, honestamente. Ela podia sentir sua confiança subindo como um balão frágil tentando alcançar o ar. Então veio o momento que ela havia aprendido a temer. Um dos entrevistadores se inclinou para a frente ligeiramente, mãos cruzadas. Revisamos seu currículo, mas também fizemos uma verificação de antecedentes. O batimento cardíaco de Riley diminuiu. Não parou, apenas se preparou. Ela sentiu sim, eu esperava isso. O ar na sala mudou ligeiramente. Mais frio. Mostra uma condenação. Fraude financeira. 2 anos cumpridos. Gostaria de elaborar. Riley olhou nos olhos deles. Sem raiva, sem defensividade. Apenas verdade. Eu tinha 24 anos. Trabalhava como contadora júnior para uma startup. Confiei na pessoa errada, meu namorado na época. Ele usou minhas credenciais para autorizar transferências. Quando a investigação começou, ele desapareceu. Eu não tinha provas para me defender, nem dinheiro para um advogado melhor, e havia assinado documentos que não entendia. Silêncio. Ela continuou, mais quieta. Agora fui para a prisão. 2 anos. Minha mãe morreu enquanto eu estava lá. Perdi o funeral. E quando saí, decidi que não deixaria isso ser o fim da minha história. Um dos painelistas pigarreou. Outro olhou para o currículo dela novamente, não mais com interesse, mas com cálculo. Tenho trabalhado em empregos de meio período desde então, Riley acrescentou. Ninguém quis dar uma chance, mas eu não parei de aprender. Ganhei 3 novas certificações, ensinei programação para crianças em um centro comunitário. Me mantive longe de problemas. Fiz o trabalho. O ar parecia denso agora. Ninguém falou. Atrás da parede de vidro, Ethan observava cada palavra, cada pausa. Esta não era apenas uma história. Era uma confissão envolvida em coragem. E ela a havia contado não para ganhar simpatia, mas porque se recusava a mentir. Riley saiu da sala 10 minutos depois, ombros eretos. Eles haviam agradecido, disseram que entrariam em contato. As palavras não significavam nada. Ela conhecia o tom. Ethan sentou sozinho em seu escritório, o horizonte da cidade espalhado atrás dele como uma pintura de luzes inalcançáveis. Mas sua atenção permaneceu na pasta Manila à sua frente, arrotulada como Riley Morgan. Ele havia assistido à gravação da entrevista 2 vezes. A maneira como ela se manteve firme. A maneira como sua voz não implorou, mas explicou. A maneira como ela não recuou mesmo quando o silêncio foi usado como arma. Ele bateu um dedo levemente no currículo dela. Então, com uma respiração afiada, pegou o telefone e discou. Jurídico, respondeu uma voz. Aqui é Ethan Valley. Preciso de uma verificação completa de antecedentes sobre Riley Morgan. Não apenas a condenação. Quero as transcrições do tribunal, notas do defensor público e qualquer processo civil aberto ligado ao caso. Houve uma pausa do outro lado. Sim, senhor. Imediatamente.
Ele desligou e olhou novamente para a foto dela grampeada no topo do arquivo. Cabelos loiros, um sorriso calmo que quase não combinava com a história por baixo. Algumas horas depois, o relatório chegou. Ethan leu cada página. E o que encontrou foi pior do que esperava. O namorado, Shah Ramsay, havia estado sob investigação por 3 outros crimes financeiros, todos arquivados por falta de evidência. O nome de Riley havia sido o único anexado às autorizações assinadas. Sua defesa legal havia sido quase inexistente. Nenhuma investigação de acompanhamento após sua libertação, e nenhuma tentativa real de provar sua inocência. Até agora. Ethan fechou a pasta, exalou lentamente e pegou seu celular. A voz que atendeu era mais velha, mas forte. Ethan, está tudo bem? Oi, pai, Ethan disse. Tem 1 minuto. Para você, sempre. Ele fez uma pausa. Você se lembra quando me disse que negócios não são apenas sobre lucro, mas sobre as pessoas com quem você o constrói? Seu pai riu. Isso soa como eu. Por quê? Ethan olhou para a foto novamente. Acho que conheci uma dessas pessoas na chuva, segurando um sanduíche. Houve silêncio na linha, então o murmúrio gentil da curiosidade. Me conte. Ethan contou. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Quando terminou, seu pai disse calmamente: parece que é hora de ver que tipo de líder você realmente quer ser. Ethan assentiu. Sim, acho que é. Na manhã seguinte, uma solicitação de reunião foi enviada ao comitê de contratação. Presença obrigatória requerida. A sala se encheu lentamente, mais murmúrios que o usual. A atmosfera na sala de conferências estava incerta, como se o próprio ar tivesse pausado para escutar. O comitê de contratação se sentou ao redor da mesa polida, currículos e verificações de antecedentes dispostos em pilhas organizadas. Mas nenhum dos papéis parecia organizado mais, não depois de Riley. Barredo jurídico pigarreou, fechando o arquivo de Riley com um estalo silencioso. Suas respostas foram fortes, sem dúvida, mas a condenação. Simplesmente não podemos ignorar isso. Mônica do RH parecia conflituosa e ainda assim, ela assumiu cada parte. Não desconversou, não desculpou. Isso significa alguma coisa. Mas significa o suficiente? Davis murmurou, esfregando a nuca. Esta é a Veio Corp. Não podemos nos dar ao luxo de arriscar reputação por compaixão. Foi então que a porta se abriu. Todas as cabeças se viraram. Ethan Vale entrou, sua presença preenchendo a sala. Sem uma palavra, ele não usava blazer, as mangas casualmente dobradas, mas seu olhar estava focado, afiado. Em sua mão havia algo pequeno, gasto, ligeiramente úmido nas bordas. Ele caminhou lentamente para o centro da mesa e o colocou. Uma caixa de sanduíche achatada e vazia, o rótulo da delicatessen fraco mas visível. Ninguém falou. Ethan olhou para a sala. Sua voz quando veio era silenciosa, mas carregava peso. Antes de vocês tomarem qualquer decisão, ele disse, deixe-me contar quem Riley realmente é. A tensão na sala mudou como uma cortina se levantando. 3 dias atrás, escorreguei e caí do lado de fora de uma loja da esquina. Forte. Pessoas passaram. Ninguém parou. Ninguém nem olhou. Ele bateu na caixa de sanduíche gentilmente com o dedo. Exceto uma pessoa. Ela não correu. Ela veio do nada. Me ajudou a levantar sem perguntar meu nome. Ela viu que eu havia perdido minha comida, então entrou naquela loja, gastou seus últimos dólares. Sim, eu verifiquei, e voltou com este sanduíche e uma garrafa d'água. Ela os entregou para mim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Barré se mexeu. Você está dizendo que era ela? Ethan assentiu. Ela não sabia que eu era CEO. Nem me reconheceu. Ela apenas viu alguém que precisava de ajuda e agiu. Os olhos de Mônica se arregalaram. Davis piscou. Ethan continuou, sua voz mais firme agora. Quando perguntei por que ela fez isso, ela disse: eu já fui aquela deitada no chão. Sei como é essa sensação. As palavras ecoaram por um momento, pairando na quietude. Ela não tentou me vender uma história. Não pediu nada em troca. E não sabia que esse ato a traria aqui. Mas eu sabia. E a observei naquela sala de entrevista. Observei assumir seu passado e carregá-lo com dignidade. Barré interveio, cauteloso. Mas Ethan, e quanto à percepção pública? Clientes, investidores. Ethan se virou para ele. Percepção é construída sobre precedente. Somos nós que dizemos. Nós definimos. Podemos ser uma empresa que exclui pessoas com cicatrizes, ou podemos ser uma que reconhece que a cura exige coragem.
Ele caminhou para a cabeceira da mesa e cruzou os braços. A partir de hoje, estou lançando a iniciativa Segunda Chance, uma política de contratação projetada para avaliar pessoas baseada não apenas em seu passado, mas no que fizeram para se erguer dele. Ele olhou ao redor da mesa, deixando suas palavras assentarem. Riley Morgan é a primeira, mas não será a última. Dave soltou uma respiração baixa. Você está falando sério? Ethan ofereceu um sorriso fino, completamente sério. Se podemos construir foguetes que pousam sozinhos, podemos construir uma cultura empresarial que sabe como perdoar. Ele se virou em direção à porta, então pausou. Ela começa na segunda-feira, ele disse. Certifiquem-se de que ela tenha uma mesa e uma chance. E com isso, ele saiu, deixando para trás a caixa de sanduíche vazia. Mas para aqueles ainda sentados na sala, parecia que ele havia deixado algo muito mais pesado: um espelho e uma escolha. No seu primeiro dia na VeuCorp, Riley estava sozinha no elevador, seu crachá preso ordenadamente ao blazer, um caderno novo embaixo do braço. O elevador tocava suavemente a cada andar. Ela podia sentir seus nervos se enrolando como fumaça sob sua pele. Quando as portas se abriram, um punhado de funcionários olhou para cima. Alguns acenaram, outros mal olharam. Alguns sussurraram quando ela passou. Na hora do almoço, a tensão estava clara. Sussurros na estação de café, a distância não dita durante o stand-up da equipe. Ela não era apenas a nova contratação, ela era aquela com a história. Alguns olharam para ela com curiosidade, outros com desconforto. Alguns com julgamento. Ela manteve a cabeça baixa, fez seu trabalho, disse obrigado mais que necessário, riu apenas quando se sentia segura. Naquela tarde, um pequeno pacote chegou à sua mesa. Dentro havia um diário encadernado em couro. Na capa, gravado em prata, estavam as palavras da queda ao voo. Sem nome do remetente, mas uma nota estava guardada dentro. Todo retorno começa com uma pessoa que continua caminhando. Bem-vinda ao seu voo. Riley sorriu, mordendo o lábio. Ela abriu na primeira página. Estava em branco um convite para começar novamente. Alguns dias depois, ela foi convidada silenciosamente para uma sessão de almoço hospedada pelo programa de mentoria da empresa. Ela quase não foi, mas algo nela empurrou seus pés em direção à sala de conferências. Para sua surpresa, a sala estava brilhante e casual. Alguns funcionários seniores, algumas contratações mais novas. Ethan de pé no fundo, discreto, não falando, apenas observando. Alguém entregou a Riley um sanduíche e um assento. No final da sessão, ela tinha 3 nomes para contatar para ajuda, uma oferta para um papo informal e um bilhete que dizia feliz que você está aqui. Uma semana depois disso, Riley recebeu um e-mail inesperado de Mônica, uma das líderes seniores de RH da VeuCorp e alguém que havia se tornado uma defensora silenciosa dela desde seu primeiro dia. O assunto dizia: sessão de cultura interna, adoraríamos que você falasse. Riley leu o convite 2 vezes. Um workshop sobre resiliência e cultura empresarial, seu nome listado como palestrante principal. Ela ficou com aquilo por um tempo, seus dedos pairaram sobre o teclado para digitar uma recusa educada. Ela nunca havia falado na frente de um grupo grande antes, e certamente não sobre algo tão pessoal. Mas antes que pudesse apertar enviar, Ethan parou na mesa dela. Você está fazendo um bom trabalho, ele disse simplesmente, sua voz baixa mas gentil. Então ele lhe entregou algo pequeno, uma página dobrada do caderno que havia lhe dado meses atrás. Dentro estava escrito: sua voz já é mais alta que seu passado. Useia. Naquela noite, Riley disse sim. No dia do evento, a sala de conferência se encheu rapidamente. Funcionários chegaram cedo para encontrar um assento, alguns de pé ao longo das paredes. Quando começou, não era obrigatório, não era formal, era apenas algo que as pessoas sentiram que precisavam ouvir. Riley estava sozinha na frente, sem púlpito, sem slides, apenas uma tela em branco atrás dela e suas mãos cruzadas na frente. Ela não trouxe anotações. Não citou estatísticas nem deu um discurso ensaiado. Ela contou a verdade. Houve um tempo, não muito tempo atrás, ela começou, quando o único rótulo que as pessoas viam em mim era ex-detenta. Ninguém perguntava por quê, ou como, ou quem eu era antes ou depois. A sala se aquietou. Me candidatei a dezenas de empregos, ela continuou. Fui ignorada pela maioria, dispensada pelo resto. E então alguém me viu. Ela pausou, deixando seu olhar derivar lentamente pela sala até se estabelecer em Ethan, de pé no fundo, braços cruzados, observando silenciosamente. Ela deu um sorriso suave. Não estou aqui porque alguém me salvou, ela disse, sua voz ganhando força. Estou aqui porque alguém me viu e acreditou que as pessoas são mais que seus piores capítulos. Não houve aplausos ainda.
Um silêncio compartilhado que disse que todos na sala entenderam algo mais profundo que antes. Ela sorriu novamente, mais suave desta vez. Esta empresa me deu uma chance, mas mais importante, me deu um espelho. Um que não refletia fracasso, mas voo. A primeira palma veio de um jovem estagiário. Então algumas mais. Então a sala inteira estava aplaudindo, não por polidez, mas em reconhecimento. Depois, pessoas fizeram fila para apertar sua mão, compartilhar suas histórias, sussurrar obrigado. Algumas tinham lágrimas nos olhos, muitas simplesmente acenaram como se dissessem eu te vejo. E em algum lugar atrás da multidão, Ethan observava. Ele não precisava dar um passo à frente. Não precisava de crédito. Ele já havia feito a coisa mais poderosa que podia fazer, havia lhe dado o palco. E agora Riley estava sobre ele completamente, firmemente e lindamente por conta própria. O escritório estava quase silencioso, exceto pelo zumbido fraco das luzes fluorescentes e o suspiro ocasional do vento escovando peste às janelas altas. Era quase 23 horas, e a cidade do lado de fora da fachada de vidro da Veil Corp havia se aquietado na noite. Dentro, uma luz ainda queimava suavemente. A de Riley. Ela estava sozinha em sua mesa, papéis espalhados diante dela como um plano de batalha. Gráficos, anotações, scripts de ensaio. Na manhã seguinte, ela apresentaria para um painel interdepartamental, propondo uma proposta que havia ajudado a projetar do zero. Era sua primeira chance de se provar não apenas como um símbolo, mas como uma estrategista capaz, preparada, essencial. Mas seus olhos estavam pesados agora. Ela esfregou as têmporas, piscou, tentou focar. Mais 5 minutos, ela sussurrou, colocando a caneta e apoiando a cabeça nos braços dobrados. Apenas 5. Ela nunca se sentiu escorregando para o sono. Ethan havia voltado ao escritório por um tablet esquecido. Sua noite havia se estendido ligações de investidores, documentos para assinar. Quando pisou no andar de trabalho pouco iluminado, notou o brilho único do outro lado da sala. Curioso, ele caminhou silenciosamente em direção a ele e parou. Lá, em sua mesa, estava Riley. Sua cabeça descansando contra uma pilha de anotações, respirando suavemente, seu corpo ligeiramente curvado sob o sussurro fluorescente. Sua testa ainda mantinha uma ruga fraca, como se tivesse adormecido no meio de um pensamento. Ele hesitou. Então, gentilmente, tirou o casaco e o cobriu sobre os ombros dela. O tecido roçou sua pele suavemente, e ela se mexeu, mas não acordou. Ele olhou ao redor, então entrou na copa. Alguns minutos depois, retornou com um copo de papel chá de camomila, ainda quente. Ele o colocou ao lado dela com cuidado silencioso. Então se sentou na cadeira em frente a ela. Naquele momento, observando-a dormir calma, desguardada, ele sentiu algo não familiar. Não piedade, não admiração. Confiança. Como se algo em seu silêncio falasse com uma parte dele que não ouvirá em anos. Ela se mexeu novamente, e lentamente seus olhos piscaram abertos. Por um momento, ela estava confusa. Então viu o blazer em seus ombros e o chá ao lado dela. Ela se sentou rapidamente. Oh meu Deus, me desculpe. Não queria. Ethan levantou uma mão. Está tudo bem. Não queria te acordar. Você parecia que precisava disso. Ela passou uma mão pelos cabelos desarrumados. Envergonhada, estava apenas revisando para amanhã. Você mereceu um descanso, ele disse, sorrindo gentilmente. Vem, eu te levo para casa. O carro rolou pelas ruas silenciosas da cidade, Jess sussurrando baixo do estéreo. Um aroma suave de canela e cedro derivava de um difusor preso à ventilação. Riley se sentou com as mãos no colo, lutando contra o peso atrás dos olhos. Você pode descansar, Ethan disse, olhos na estrada. Temos um tempo. Estou bem, ela respondeu suavemente. Mas 5 minutos depois, sua cabeça inclinou contra o assento. O sono a reivindicou sem luta. Ethan olhou de lado. As luzes da rua brilhavam através do rosto dela em ouro suave. Uma mecha de cabelo havia caído sobre sua bochecha, tremulando ligeiramente a cada respiração. Sua mão se moveu quase por conta própria, levantada gentilmente, hesitando perto do rosto dela. Ele não sabia por que fez isso, apenas que algo nele ansiava alisar aquele cabelo para longe, não pela aparência, não pelo conforto, mas porque de alguma forma ela havia se tornado alguém que ele não queria que o mundo machucasse novamente. Justo quando seus dedos se aproximaram da bochecha dela, seus olhos piscaram abertos. Ambos congelaram. Riley se sentou lentamente. Ethan retirou a mão, olhos para frente novamente. Desculpe, ele disse, pigarreando. Seu cabelo apenas caiu no seu rosto.
Ela olhou para ele, bochechas ligeiramente rosadas certo. Ela se virou para encarar a janela, mas nenhum dos dois falou novamente. E nenhum dos dois podia ignorar completamente a pulsação em seus peitos. Quando chegaram ao prédio dela, Ethan saiu e abriu a porta dela. Riley saiu lentamente, o ar noturno fresco contra sua pele. Ela se virou de volta para ele, hesitando. Obrigada, ela disse. Por esta noite, o chá, o casaco. E tudo. Ele sorriu, sua voz silenciosa. Você faria o mesmo. Ela sentiu, então escorregou para dentro. Quando a porta se fechou atrás dela, Ethan ficou na calçada por mais um momento, olhando para a luz atrás da janela do apartamento dela. E naquela noite quieta, nenhum dos dois dormiu. Um ano depois, a Veio Corp parecia diferente. Não apenas em política ou desempenho, mas em espírito. As paredes pareciam mais quentes, as vozes nos corredores mais sinceras. E no centro de tudo, estava uma mulher antes dispensada pelo mundo, agora de pé na frente de uma conferência nacional. O banner dizia faces da transformação cultural, construindo empresas que perdoam e florescem. A foto de Riley estava em todos os folhetos de imprensa, seu nome trending em fóruns profissionais. Artigos a chamavam de símbolo das segundas chances. Mas para ela, nunca se tratou de ser o símbolo. Tratou-se de ser vista. Ela estava nos bastidores, suas mãos cruzadas levemente na frente, coração batendo rápido enquanto o apresentador lia seu nome. E agora, por favor, recebam a mulher cuja coragem inspirou um dos movimentos de contratação mais progressivos de nossa indústria, Riley Morgan. Aplausos trovejaram. Câmeras piscaram. Riley pisou no palco com graça silenciosa, seus cabelos loiros captando a luz suave como fio dourado. Ela não leu um script. Nunca fazia. Eu costumava pensar, ela começou, que a redenção tinha que ser conquistada através da perfeição. Que você tinha que fazer algo extraordinário para desfazer o pior capítulo de sua vida. Mas eu estava errada. Ela examinou a multidão. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa de alguém para acreditar que as melhores partes de você ainda existem e valem o risco. Ela pausou, então sorriu suavemente para mim. Essa pessoa usava uma camisa amarrotada, segurava uma lancheira vazia e decidiu que a bondade de um estranho era mais valiosa que um histórico limpo. Algumas pessoas riram gentilmente, outras limparam os olhos. Eu não tinha um currículo polido ou um passado polido, mas tinha um coração que queria tentar novamente. Isso. E um sanduíche, ela sorriu, e a sala explodiu em risos calorosos e aplausos. Depois, enquanto a multidão lentamente se dispersava, Riley caminhou para fora pela saída lateral do auditório. O céu havia se tornado um tom suave de pêssego, tingido com luz solar que desaparecia. Ethan estava esperando sob uma árvore. Ele havia pulado os holofotes, como sempre fazia, mas esteve lá o tempo todo, observando da última fileira. Ele se aproximou agora, mãos nos bolsos, olhos investigando os dela. Você foi incrível, ele disse simplesmente. Riley deu de ombros, meio sorrindo. Eu disse o que era verdade. Eles ficaram lá por um momento, a brisa suave passando por eles. Ethan colocou a mão no bolso do casaco e tirou algo pequeno. Papel dobrado, familiar. Riley o reconheceu instantaneamente. Era a nota que ele havia deixado no diário um ano atrás. Todo retorno começa com uma pessoa que continua caminhando. Ela o tocou gentilmente, emocionada. Eu te observei, Ethan disse, voz baixa. Não apenas ter sucesso, mas elevar outros com você. Mudar vidas. A minha incluída. Riley piscou, pega de surpresa pela emoção na voz dele. Eu nunca te contei, Ethan continuou, mas antes daquele dia, eu estava perto de me afastar de tudo isso. Deste trabalho, desta empresa. Havia perdido a fé nas pessoas que eu deveria liderar. Ele olhou para ela, olhos firmes, e então você me ajudou quando não precisava. Ela sorriu através das lágrimas. Eu não tinha nada naquele dia, ela disse silenciosamente. Apenas um sanduíche. Ethan se aproximou, mas eu acho, ela acrescentou com uma risada rompendo, que foi suficiente. Ele sorriu. Então, sem grandes gestos, sem pausas dramáticas, apenas uma voz cheia de certeza, ele disse. Esperei para dizer isso por muito tempo, Riley. Eu te amo. Sua respiração prendeu, e por um momento todo o barulho, as dúvidas, as memórias de grades de prisão e escadas frias desapareceram. Ela sentiu lentamente, voz mal acima de um sussurro. Eu também. Eles se afastaram do prédio de mãos dadas, caminhando para o ar aberto. Sem audiência, sem câmeras, apenas duas pessoas finalmente alinhadas. Quando chegaram à beira do estacionamento, Riley olhou para cima.
Os últimos raios de sol se filtravam através de seus cabelos, captando dourado nas bordas. E ao lado dela, Ethan sorriu não por causa da luz, mas porque sabia que aquela mulher uma vez lhe havia dado almoço, e agora havia lhe dado uma razão para acreditar novamente. Se esta história tocou seu coração, fez você acreditar novamente em segundas chances, ou simplesmente lembrou que até mesmo um pequeno ato de bondade pode mudar tudo, então você está exatamente onde precisa estar. Na Soul Stirring Stories, trazemos histórias reais, cruas e lindamente imaginadas que falam à força do espírito humano, ao poder da compaixão e à coragem silenciosa que é preciso para recomeçar. Não se esqueça de curtir, se inscrever e apertar o sino de notificação para nunca perder uma história que poderia mudar a maneira como você vê o mundo, mesmo que seja só um pouquinho. Obrigado por assistir, e lembre-se às vezes tudo o que é preciso é um sanduíche e alguém que ousa ver o bem em você. Inscreva-se agora no Entre Histórias, onde a cura começa com cada história.